Telescópio de número, meus amigos, prestem atenção, número 99. Estamos juntos pela 99ª vez, é inacreditável. Expliquem essa, ateus. Estamos começando pela 99ª vez do nosso programa Telescópio, hoje para conversar sobre ética da solidariedade, e para isso estou aqui com ela, membra fundadora da Sociedade Protetora dos Influencers, Andréa Santos. Tudo bem, André? Tudo bem, eu sou membro fundadora, tenho até uma instituição. Você defende a classe dos influencers digitais com afinco. Não vamos entrar nesse mérito, né? Tudo bem com você? Sempre, tá tudo ótimo. Boa noite ou bom dia, né? Dependendo de quem vai escutar, de que hora. Tá todo mundo. E também tô com ele aqui, Rodrigo Quintan, nosso pastor gato. Tudo bem, Rodrigo? Oi, tudo bom, cara? Gato, não sei. Não, talvez alguns anos atrás. Hoje sou um gato escaldado. E também Lucas Vieira, hoje time completo, formação titular, campeã. Lucas, tudo bem? Beleza, tudo bem? E aí, galera? Agora só discordando do Rodrigo, ele continua gato. Continua ali. O Garfield é gato. Obrigado por discordar aí, time. Esse grupo tá puro amor todos esses dias, é no WhatsApp, tá demais. É o Espírito Santo agindo. É o tempo. E também temos conosco aqui, voltando ao Telescópio, depois de participar do Telescópio de número 24, em outubro de 2016, e volta hoje ao 99, Vinícius Lima, do SP Invisível. Tudo bem, Vini? Beleza, Hernani, Rodrigo, Lucão, Andréia, muito obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito boa noite aí, bom dia, boa tarde aos ouvintes, não sei que hora você vai ouvir. E vamos trocar uma ideia aí, tô muito feliz de estar nesse podcast pré-centésimo. Vamos dar uma risada aí, trocar uma ideia. Você lembra do Telescópio 24? Marcou sua biografia assim? Você coloca no Lattes? Como é que foi? Tem coisa que você pergunta. Toda entrevista de emprego eu falo, eu participei do Telescópio 24. Olha que cavaleiro. Você lembra provavelmente sobre o que foi? Putz, isso aí forçou. Sobre a SP Invisível, né? A gente conversou sobre a SP Invisível, mas na época era o primeiro ano de Telescópio. Se você vai estar o link aqui na descrição, você pode nos ver alguns anos mais jovem. O Lucas, não sei por que não estava nesse dia, né? Então é uma coisa rara. Ele sempre está com a gente. Estava eu, o Rodrigo e o Vini, a gente falou sobre o SP Invisível. A Andréia nem era parte do time ainda. A Andréia só participava como convidada esporadicamente, nem tinha sido efetivada. Eu acho que como convidada esporadicamente ela participava mais do que como participante. Aí eu achei ofensivo. Pegou pesado, foi ofensivo. A gente não tá numa esfera amor, acho que a gente pode continuar. Mas nos primórdios do Telescópio no YouTube, a gente fazia, o convidado tinha 50% do tempo voltado para sua expertise, e nós fazíamos naquela época uma enquete para definir o segundo assunto, que era voltado para as manchetes, né, da semana. E pasmem, meus amigos, eu voltei hoje para assistir, e o assunto que o povo escolheu naquela ocasião foi sobre palhaços macabros que estavam aparecendo na cidade de São Paulo. Continua aparecendo. Agora em Brasília, mais periodicamente. Isso, né? O governo todo, tá, velho? Tá, desculpa. Mano, que assunto aleatório. Pois é. Você vê que marcou a época, né? E eu não sei, tinha. A gente até cita isso no programa. Eu fiz questão de assistir porque eu achei engraçado. A gente fala, não, poderiam ter escolhido a PEC não sei qual que tava rolando, ou um furacão que destruiu não sei em que lugar, mas não, a gente vai conversar sobre palhaços macabros. A gente sofria muito com essas votações, cara. Eu dei um Google aqui, ó. 2016, 11 de outubro, após onda de palhaços assustadores nos Estados Unidos, São Paulo tem aparições. Tá vendo? E a gente é sacanagem. Tem hora que não tinha nem saído do filme ainda, e tinha coisa.
falta, assim, das enquetes, porque dessa semana ia ter muitas coisas boas pra falar. Ia ter, por exemplo, das pessoas que ficaram intoxicadas tomando desinfetantes. Ia ter isso, que achava que mata a Covid. Ia ter o caso do Pugliese. Ia ter muita coisa, gente. Ia ser maravilhoso. A gente não ia suportar. Deus sabe o que faz. E livrou a gente dessa. Imagina se a gente fosse falar do Idaí. Deus me livre. Nossa, pesado. Eu sei que hoje eu fui no mercado, eu vi isso aqui não precisa entrar no programa. Eu vi que vodka, um presidente de não sei que país que falou que vodka evita Covid. E hoje eu comprei a garrafa de Smirnoff, que é pra ficar... Esse é o tipo de conselho que a gente segue. pra ficar imune em todas as frentes, entendeu? Mas tudo que desinfetante, né, Nani? Desinfetante, gente. Esse é o tipo de conselho. Vamos morrer alcoolizado com o negócio certo, né? Mas muito bem, depois de conversar sobre palhaços macabros, o Vini volta. Hoje, com certeza, a sua vida mudou bastante nesses últimos tempos, né, Vini? Assim como todas nossas, inclusive do Telescópio, que mudou até de plataforma. Mas você segue firme trabalhando com SP Invisível, esse projeto maravilhoso que todos nós admiramos tanto. E o Telescópio também acabou chegando em outros lugares, pessoas que não fazem ideia, né, do que foi falado lá no episódio 24, porque se nem a gente lembrava, imagina o resto da galera do mundo, né? Mas explica pra gente, fala como é que é o SP Invisível, dá uma introduzida pra ele ser o start aí da nossa conversa. Cara, o SP Invisível, ele é um movimento que humaniza o olhar das pessoas, da sociedade, pra gente passar a enxergar a população em situação de rua. A gente conta histórias na página do SP Invisível, no Instagram, no Facebook, histórias da população em situação de rua, para mostrar que todo mundo que tá lá tem uma história, né? Um ser humano, não é nóia, não é drogado, não é mendigo, cracudo, todos esses nomes horríveis que a gente ouve, mas que são gente, ser humano à imagem e semelhança de Deus, filho amado, que tem um porquê tá lá, tem um porquê tá fazendo o que faz, ser do jeito que tá onde tá. Enfim, a gente conta histórias. Começou em 2014 comigo e com o André tirando fotos, sentando no chão, ouvindo esses relatos e aí transcrevendo, fazendo um textinho e postando lá no Facebook. Hoje a gente faz também algumas ações que a gente fala que é para conectar, né, os seguidores da página com a população em situação de rua, porque muita gente falou, eu passei a ler, passei a enxergar, mudei meu olhar realmente, mas eu preciso ainda de um empurrãozinho, preciso de alguma coisa para ir conversar com o cara lá que mora perto de casa. Preciso de algum empurrão para ir fazer alguma coisa lá perto da minha faculdade. Então a gente se sentiu responsável por criar esses ambientes, criar esses espaços. E aí a gente fez faz ainda, né? O Natal Invisível, Páscoa Invisível, perdoa a falta de criatividade aí. Carnaval Invisível. O setor de marketing tá trabalhando no criativo, não tá tendo... E a gente faz essas ações, porque a gente fala que são ações para conectar, ao invés não só ajudar, né? Tipo, o Natal Invisível a gente podia muito bem entregar um monte de marmita, mas a gente preferiu fazer uma ceia, onde as pessoas podem sentar junto com a população em situação de rua, trocar ideia, o voluntário serve ali a população em situação de rua, senta, pergunta o nome dela. No SP Sem Frio, assim que a gente chega com os nossos kits, um caminhão lá na Praça da Sé, forma uma fila enorme de pessoas querendo, né? E aí a gente fala para os voluntários, quem nunca veio, vai, anda na praça, entrega o kit para alguém, senta, pode ficar a ação inteira conversando com uma pessoa só, e a gente cuida aqui, quem tá há mais tempo cuida do caminhão, cuida dessa fila, mas o que a gente quer é que você ouça essa história, que você tenha essa experiência. Porque seria muito fácil eu, o André e mais alguns 2, 3 voluntários entregar essas marmitas, entregar os kits ali na fila e não ter nenhuma experiência. Então a gente fala que é para conectar, para humanizar o olhar. Uhum. O que eu acho sensacional dessas iniciativas também é para ver, além dessa necessidade biológica, né, ver o indivíduo como ser completo. Porque quando você fala, a gente poderia ir lá e soltar a marmita, deixar o cobertor lá, como se aquilo fosse um ser que não tem outras carências, né? Não tem afetos. Não tem afetos, né? Não tem essa questão de ter uma história, de ter algo a dizer, de se sentir de fato humano, né? O fato de se chamar até de invisível é exatamente... E aí, até recentemente, o governo federal usou essa expressão, né? Até lembrei de vocês, caramba, a molecada tá falando aqui há anos
dessa população invisível, e agora com a questão do Covid e tudo mais, o governo descobriu que existem não sei quantos milhões de brasileiros que são invisíveis. Quer dizer, que a sociedade ignora a existência deles, né? E aí você colocar em contato também é considerar essa outra necessidade humana, né? Que é a do afeto, que é da relação, e colocar essa galera em contato também. E eu gostei demais do Carnaval Invisível que vocês fizeram. Eu acho que foi a última grande ação, não sei se posso estar enganado, porque agora vocês têm trabalhado na época do Covid também. E aí você pode dar mais detalhes como tem sido a atuação de vocês agora nesse período. Mas o Carnaval foi bem bacana também, que vocês colocaram coleta de recicláveis, né? O Carnaval é uma ação que a gente faz para potencializar a coleta dos catadores, né? Onde a gente coloca bases de recicláveis, bases para a galera jogar as latinhas lá. No meio dos blocos, o pessoal vai concentrando todas as latinhas nessas bases. Os nossos voluntários também viram catadores e vão buscando latinhas para jogar nessas bases. E depois a gente vira, quando a base estiver cheia, vira dentro dos sacos dos catadores, que passam pelas bases. E além disso, a gente oferece kits de proteção, com luva, com um saco maior, se a pessoa tiver com um saquinho pequeno. Porque durante o carnaval, como tem muito resíduo, muita pessoa que está em situação de rua, às vezes nunca foi catadora, mas vê que dá para fazer uma renda extra ali, pega qualquer saquinho de mercado e vai reciclando, sabe? Uhum. Então aí a gente leva sacos maiores para poder fazer essa troca, e aí dá uma luva, dá um óculos, enfim, dá bastante coisa ali para ele ter essa proteção garantida e para poder reciclar mais. Uhum. Além de curtir junto. Pra quê, né? Já tá lá, né? Por que não vai ver? E como é que tem sido a atuação de vocês agora nesse período aí de isolamento social? Eu vejo na página que vocês têm feito algumas ações e como é que tem sido a atuação de vocês, o olhar de vocês para essa crise para a população de rua? Então, de rua não, aprendi contigo, desculpa, só corrigir, aprendi também com você para a população em situação de rua, né? Corrigindo, desculpa. Tranquilo. Então, quando veio o Covid aí, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo mesmo, né? E aí a orientação foi dada de ficar em casa. A gente se perguntou, e quando eu falo a gente, não é só o SP Invisível, mas todos os coletivos que estão na rua. E quem não tem casa? O que faz quem não tem casa? Qual é a casa de quem está em casa? Como quem não tem casa faz esse isolamento? E aí todos os coletivos se juntaram para trabalhar na pressão em cima do poder público para fazer o acolhimento nos hotéis. Porque o acolhimento nos alojamentos, nos albergues, não garante o isolamento, né? Não garante a privacidade. E o setor hoteleiro está parado. Então a prefeitura alugaria esses hotéis, e quando eu falo hotéis, o pessoal pensa que é Marriott, Hilton, mas são os hotéis do centro ali que eles já usam, quando eles têm um dinheirinho a mais. Faria a economia do hotel girar, além de conseguir abrigar a população em situação de rua que está sem uma casa e sem o isolamento. Só para falar um pouco dos números, né? A gente está falando de 24 mil pessoas em situação de rua, e dessas 24 mil, 3 mil no grupo de risco de idade, sem contar de problema respiratório, de peso, tudo isso. E aí todos os países que tem bastante gente na rua estão indo nessa solução de acolher dentro do setor hoteleiro. Essa é uma atuação que você tem Vini, só uma pergunta, antes de fugir um pouco desse assunto. Esses dados que vocês têm aí, 24 mil e tal, esses números são... qual fonte que vocês pegam eles? Só pra gente deixar aqui também pra quem tá ouvindo. Foi o último censo que a prefeitura fez, de 2019. É o censo mesmo, tá. Todo mundo que tá na rua mesmo fala de uns 30 mil, okay. Mas a gente usa ele, assim. Legal, beleza. E aí a outra atuação que a gente fez é que a gente está repassando grandes doações, porque apesar do SP Invisível ser uma página bem grande, a operação cotidiana dele são só 4 pessoas, a gente não tem um lugar, né? Então a gente está repassando grandes doações para quem tem estrutura, como a Novos Sonhos, a Missão Sena, e a gente está fazendo doações pequenas. Aí a gente vê o que é uma pequena e o que é grande, mas sei lá, 50 máscaras, 10 sabonetes, a gente faz a gente mesmo, pega e vai pra rua e entrega. A gente tem feito isso toda quarta. Antes a gente ia todo dia, assim que dava, assim que pegava já ia, mas agora a gente separou um dia para ir pra rua, deixa acumular as doações e vai. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. E aí, por que a gente escolheu esse tema, né, da ética, da solidariedade? Por que o Vini
tão importante aí pra gente pensar nisso também, porque recentemente teve um quiprocó nas redes sociais, né, uma polêmica envolvendo uma participante do Big Brother que é ativista, influencer, barra um monte de coisa, mas que usa da sua exposição para angariar fundos e fazer missões. Eu não sei se ela tem cunho religioso a ação dela, porque eu não a conheço. Mas ela usa da sua influência nas mídias digitais para conseguir recursos, angariar recursos e fazer ações de solidariedade e missões na África, né? Porém, essas ações e com a exposição dela no programa do Big Brother, acabou que ela ficou ainda mais exposta, né, de uma maneira muito maior, e acabou surgindo alguns questionamentos. Até o Vini foi um dos que usou as redes sociais também para manifestar, e sendo um especialista e atuando diretamente com essa população e também em atendimento às populações em situação de vulnerabilidade, a gente pensou nessa possibilidade da gente refletir junto sobre o que seria uma ética da solidariedade, né? Como evitar uma exposição pejorativa ou uma exposição com um espírito de salvador da pátria, eu ouvi algumas expressões que eu nem sei se são pejorativas ou se elas são de fato utilizadas academicamente, digamos assim, mas de evitar que o uso da imagem dessas pessoas seja, em vez do benefício para elas, seja para o benefício daquele que está fazendo a ação, né? Qual que seria a forma correta de atender essas populações em situação de vulnerabilidade, de fazer essa ação solidária da maneira mais ética possível? E você poderia dar um panorama para a gente, Vini, sobre como seria essa ação? Ou quais os problemas de usar a imagem dessas pessoas de uma maneira indevida? Então, quando eu fiz um post sobre isso, e aí eu problematizei a forma que a gente expõe a nossa ação social, a forma que a gente expõe a nossa solidariedade, né? Não tanto o fazer dela, não tanto a ação. Então, talvez é um ponto que sem rede social nem faria muito sentido. É um negócio para as redes sociais que eu postei ali. E aí eu dei 7 sugestões para o voluntário que vai postar sobre seu trabalho social. E aí o pessoal achou que era um post sobre a BBB. Mas era um post para quem é voluntário. Tem muito seguidor que é voluntário e dei 7 dicas. Aí eu refleti talvez porque você usou a foto dela, né? Exato, mas aí é técnica de comunicação. Entendi. O marketing funcionou. Clickbait, né? Então, aí eu fiz assim, ó. Qual é a minha intenção ao compartilhar esse post? Estou promovendo um trabalho relevante que um grupo, uma instituição faz, ou esse trabalho está me promovendo? A pessoa da foto sabe para onde ela vai? Isso é óbvio e essencial. Explicar que a foto vai para as redes sociais. Parece óbvio, mas é muito comum e bizarro. Saber o nome da pessoa, de quem você está postando a foto. Isso porque não estou nem falando da história, só o nome, mas seria legal saber a história. Quarto, evite generalizações. Você ouviu uma história, a outra do lado dela, na mesma situação, pode ser diferente. Quinto, pense se você gostaria de ser retratado da mesma maneira. Sexto, evite produzir estereótipos. Por exemplo, já ouvi pessoas em situação de rua, muitas histórias no SP Invisível sobre usuários, só que a droga não define eles. Tem muito mais coisa, tem muito mais história, muita coisa bonita na vida dela que eu posso mostrar. Ou seja, no caso da África, não é só fome, não é só pobreza, não é só miséria, tem muita riqueza. E sétimo, você não é herói nem salvador. Se você é branco, tomar o dobro de cuidado. Se o trabalho envolve religião, o triplo de cuidado. E aí, geral entendeu isso, mas teve gente, como eu disse, que achou que era para BBB. Mas eu acho que ao expor tem esses cuidados, e ao ir pro trabalho é aquele mandamento básico de ver como tá nosso coração, sabe? Quais são as nossas intenções, por que a gente está fazendo isso, e acima de tudo guardar nosso coração. Mas sabe, só um ponto que eu acho muito legal, que acho que é o centro de tudo isso, né? É justamente humanizar essas ações, né? A pessoa que tá ali, ela não é um objeto para ser filmado e tirado foto e falar, tipo, um prêmio. Ai, você merece um prêmio porque você fez uma ação social. É justamente isso, né? Não é ir lá entregar uma coisa e falar, ai, que incrível, eu agora vou postar nas redes sociais. Porque tem uma questão de ego, né? De falar, eu sou uma boa pessoa. A gente tem isso também, que é justamente mexe com a intenção.
E aí, quando você vai e faz isso, acho que não tem problema nenhum em você divulgar, inclusive quando os seus fins é prestar uma transparência do trabalho que é feito, ainda mais quando tem, enfim, tem projetos que são menores, que você consegue ali agradecer as pessoas no WhatsApp, como elas doaram, como elas ajudaram, mas tem projetos que têm uma proporção muito maior, que muitas vezes você envolve empresa, que você envolve muitas pessoas. E você postar aquilo é como se você devolvesse uma questão de transparência. Olha, nós estamos fazendo. Mas acho que o problema mesmo é isso, de ali é um ser humano, ele tem a mesma dignidade, os mesmos direitos que nós temos, assim. Então, essa é a sacada, né? Acho que esse que é o centro da questão toda. Eu vou falar com ela aqui, que só ela tá falando sério. Olha, cara. Eles são assim. É por isso que eles. Respeita a nossa história. Respeita a nossa história. É isso mesmo. A gente acha às vezes que preconceito é só achar que a pessoa é violenta, só achar que a pessoa é agressiva, só achar que a pessoa é louca. No caso aqui da população em situação de rua. Mas achar que a pessoa é uma coitada, um objeto de caridade só, também é um preconceito, sabe? É um ser humano, tem suas dificuldades, mas tem suas oportunidades também, tem suas potencialidades, sabe se relacionar, ela pode ajudar também, não é só a gente que vai lá e ajuda. Cansei de ser ajudado, de ser acolhido pela população em situação de rua. É óbvio que nas questões financeiras, nas questões estruturais, acaba sendo mais a gente que ajuda. Mas eu acho que é legal resgatar essa subjetividade, essa particularidade das pessoas que estão sendo ajudadas também, né? Ô Vini, mas me diz uma coisa, mano. Você falou do estereótipo aí no seu texto e eu concordo 100% com você. Mas você não acha que quando você lança uma imagem da Rafa, você também, como uma digital influencer que está postando uma foto com uma criança, você não está também criando um estereótipo? Como assim? No sentido de que, quer dizer então que não estou dizendo que foi isso que você quis dizer, mas estou falando pela leitura, né? Que quem olha fala assim, então quer dizer que toda vez que eu postar uma foto desse jeito que a Rafa posta, sendo uma pessoa que tem um Instagram, vou estar cometendo esses erros, sacou? Sim. Eu acho que tem coisas que dá pra gente tomar cuidado, sabe? Eu mesmo já postei algumas fotos com a galera do SP Invisível que a gente conversa, umas fotos meio que de bastidor. Uhum. Mas, por exemplo, eu na altura da pessoa, nunca posto com criança. Se o cara tá sentado, eu tô sentado. Os dois olhando pra câmera. Enfim, tem uns cuidados que eu acho legal tomar. Eu conto a história da pessoa, tipo, não é alguém estranho, não romantiza, sabe? Eu acho que essa romantização da pobreza também é um negócio meio delicado. Nesse caso da Rafa em específico, tem um ponto que é muito central, que é o que a gente fala em missões, né? Missões é a crítica básica quando a gente começa a pensar em missões urbanas, esse tema aí que a gente falava já uns anos atrás. Mas enfim, que é esse lance de, você precisa ir pra África pra achar uma pobreza, sabe? Não tem pobreza aqui do nosso lado. Essa é bem a velha. Mas eu acho que. Mas eu falo lá, tipo, você não precisa parar de postar, mas toma uns cuidados. Não... Acho que é mostrar o respeito pela pessoa. É justamente disso. Acho que um ponto central é isso, que tem muitas fotos que são postadas que você percebe que às vezes a pessoa ela nem tá sabendo. E aí você posta meio que é justamente isso, assim, a intenção. E a pessoa não sabe que ela tá sendo filmada ou que ela tá sendo, enfim, que tiraram foto. E querendo ou não, sei lá, eu fico pensando, eu não gosto que, por exemplo, eu tô num lugar e alguém começa a me filmar aleatoriamente. E olha que, por exemplo, pode ser por meus amigos ou qualquer outras pessoas. Então imagina a pessoa, porque ela também tá numa situação vulnerável. Não sei se essa palavra é correta, mas eu penso que é. E a gente também não gosta de ser exposto em determinadas situações. Eu lembro que há um tempo atrás, eu fazia parte da igreja que eu frequentava, do Ministério de Ação Social.
E a gente sempre, né, nas épocas, quando a gente percebia que, sei lá, fazia um dia que tava muito frio, né, principalmente na época de inverno, assim, nós íamos pras ruas para levar cobertor, levar sopa, comida, enfim. Essas ações são mais que acontecem sempre. E aí, numa dessas, só que a gente sentava e a gente falava com as pessoas. Muitas das pessoas pediam oração pra gente. Era muito legal. Então, essas que estavam mais abertas, algumas pessoas não estavam tão abertas. Elas só queriam a comida e a roupa. Outras estavam mais abertas. E nessas que a gente conversava, e eu lembro que a gente chegou pra uma mulher e a gente foi dar uma sopa pra ela. E aí ela virou pra gente e falou assim, mas vocês vão tirar foto? Porque se vocês forem tirar foto, eu não quero. Eita. Aquilo me tocou. Por que isso? Porque muitas pessoas fazem isso. E onde a gente ia era um lugar que muitas pessoas passavam para fazer. Era tipo uma rota muito comum, assim, ali de Guarulhos. E aí a gente pensou, e naquele dia, isso sempre me tocou. A gente falou, não. E a gente nunca tirava foto na rua. A gente tirava quando a gente estava preparando as coisas e depois quando voltava, porque a gente tinha que mostrar para a igreja que a gente foi, que as doações. Mas nunca a gente tirava na rua. E quando a gente tirava na rua, a gente tirava só da equipe. E aquilo me tocou muito, porque eu falei, caramba, imagina, né? E a situação dela de já falar, eu sei que só estão me dando para tirar uma foto. Eu acho isso muito forte. É meio que a pessoa dizendo assim, né, Deia, por favor, não me faça de seu troféu, né? Exato. Isso é muito profundo, não me coisifique. Eu lembro que quando a gente trabalhei por um tempo numa ONG, o Rodrigo também servia lá, que era a ONG Ação e Vida. E o quesito básico, a gente já entrava e eles pediam pra gente assinar um termo de que nós não tiraríamos fotos com as crianças. E qualquer foto que fosse tirada dentro da ONG tinha que ser postada pela ONG. Porque tomei várias suspensões por isso. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque busca de likes. Quando você trabalha em uma ONG, você trabalha em uma escola, você é orientado dessa forma. Se você vai de forma independente, você tem que se policiar a agir da mesma forma que uma ONG séria trabalha, né? Os mesmos cuidados que uma ONG tem, uma escola tem, é os cuidados que você pessoalmente, individualmente tem que ter. E aí, só aproveitando que a gente está lendo agora no nosso canal Telescópio, no nosso Instagram, inclusive se você não segue a gente ainda, segue lá. A gente tá lendo o livro do C.S. Lewis e eu lembrei de uma frase demais dele. hoje, hein, cara? Fazendo até mexendo no Instagram. Você viu lá? Tô solto. E aí eu lembrei de um texto, e agora eu não vou lembrar exatamente onde eu li isso, eu acho que foi em O Peso da Glória. Eu não lembro exatamente, que o Lewis diz o seguinte, que a gente percebe que o nosso coração se corrompeu quando na nossa busca, enquanto nós executamos uma virtude, nós estamos buscando um benefício que não tenha exatamente a ver com aquilo que nós executamos. Então, por exemplo, imagina que o Usain Bolt ele treina lá 2-3 horas por dia corrida. Se o que ele quer é a medalha de ouro, é vencer a prova, é bater um recorde, isso significa que ele está no caminho. Ele tem mesmo que treinar 2-3 horas por dia para bater o recorde, conseguir a medalha, se desafiar, etc. Agora, se ele faz isso para ser famoso, ou se ele faz isso para ganhar dinheiro, ou seja, aquilo que ele está almejando conquistar está longe do seu objeto de dedicação, significa que o coração dele se corrompeu. Sempre que a gente descola a recompensa do nosso objeto de dedicação, de esforço, de treino, quer dizer que o nosso coração se corrompeu. Eu acho que o texto do Vini tem a ver com isso, conectado com Mateus 6, né? Com essa ideia de que toma cuidado para ver se o teu coração não se corrompeu nesse processo de tirar uma foto. Toma cuidado para ver se o que você quer é esperançar a vida dessa criança, é alimentar essa criança ou essa pessoa em situação de rua, é conhecê-la, é trocar uma ideia, ou se você quer ter prestígio. Eu acho que é essa a ideia. Cuidado para não desconectar a tua ação do benefício da ação. Eu não lembro qual foi a polêmica, na época que eu entrava em polêmica em rede social ainda. Eu não lembro qual que foi a que eu postei, mas eu falei assim. Faz 10 minutos isso, né? Faz pouco tempo. Aí eu lembro que eu coloquei alguma coisa assim, tipo, é melhor fazer a coisa certa pelo motivo errado ou fazer a coisa errada pelo motivo certo? Sei lá, alguma devaneio desse pretensamente inteligente, mas que não leva a nada. Eu lembro que uma colega minha que trabalha no projeto da Hamburgada do Bem entrou e comentou e falou, caramba, você me fez pensar muito com isso, né?
porque a Hamburgada do Bem é um projeto também que faz ações de solidariedade, é bem legal, um projeto bem bacana. E só que usa disso também, de muita exposição em rede social, porque é isso que movimenta, às vezes até recurso, que movimenta voluntariado e tudo mais. Mas isso gerou nela, ou gera uma crise sobre o que eu estou fazendo, expondo uma ação para um motivo correto, ou eu estou querendo me expor e aí eu faço o bem, mas pelo motivo errado. Mas o que é melhor, deixar de fazer ou fazer pelo motivo errado? Será que estão me fazendo entender? O que a menina faz lá de expor, faz da forma errada, mas gera grana, Sim. por exemplo, para atender esse pessoal que tem sim carências, que tem sim necessidades. Promovendo-se ou não, ela faz girar isso, né? E agora ainda mais, porque ela foi pro programa provavelmente por causa dessa exposição e vai conseguir mais recursos e tudo mais. Qual que é o limite do aceitável, né? Da autopromoção? Vale a pena agir errado, mas conseguir pelos motivos certos? O que você pensa, Vini? Então, me fizeram esse questionamento quando eu postei e falaram assim, pouca gente faz, e aí quem faz você vai bater. Imagine se num post desse, é isso que você falou, a ONG é abençoada, consegue uma oferta boa, enfim, ou num post desse você acaba desestimulando quem quer fazer, o cara ia fazer alguma coisa e não vai mais. E aí eu não sei, eu juro que não sei, eu acredito muito nisso a gente vai acabar, pelo menos eu, pensando em Salomão, né, que tudo é vaidade, a ação pode ser vaidade, meu post pode ser vaidade, e aí cada um que revisite as suas, né? Meio que como o Lucas falou, de cada um veja como está seu coração na hora de fazer. O certo é fazer a coisa certa com o coração certo, né? Esse seria o ideal. Mas eu juro que não sei. O que vocês acham? Porque agora eu vou ser o podcaster aqui. Olha, eu vou falar assim, usando esse exemplo, eu até ia falar da Hamburgada do Bem, porque a gente teve uma experiência esse ano. No projeto Catálise do Carnaval, a gente teve uma participação de um amigo meu que é um dos diretores da Hamburgada do Bem, e ele participou no Carnaval com a gente aqui do projeto Catálise, que é um projeto de apoio a uma comunidade carente aqui de Campinas. Então, a gente... eu tive com ele o tempo todo conversando sobre as diferenças, e ele foi falando assim, de diferenças claras, assim, sabe, de postura, né, do voluntariado, do serviço prestado, né? Ele falou, cara, eu fui muito impactado aqui, eu sou diretor de um grande projeto, inclusive já até aconteceu no mesmo lugar esse projeto, e ele falou que foi uma situação completamente diferente, assim, do que ele viveu, a postura das pessoas, como foi o treinamento, como que as orientações eram feitas para a gente poder servir, questão até de foto. Ele falou que eles trabalham com muita vaidade. É interessante, ele falou algumas coisas até particulares do projeto em relação à postura dos voluntários, né? Tipo, durante e depois. Então, assim, obviamente que quanto mais gente envolvida, a gente vai tendo mais problemas, mas, assim, a quantidade foi bem diferente de voluntários, mas, assim, do mesmo jeito ele falou que ele sentiu uma diferença muito grande, ele foi muito impactado com isso, justamente por essa postura. Então, assim, eu percebo que falta da gente, eu acho que são orientações mesmo a respeito disso. Então, assim, eu não vejo, por exemplo, Vini, eu acho que eu entendo o teu post como uma orientação, né? E eu acho que isso é legal. Eu acho que o povo que trabalha com isso, e você que é um cara que trabalha com imagem, por exemplo, também na rua, é um cara que tem lugar de fala para poder falar sobre isso, né? Mas eu entendo que as pessoas também são mal orientadas. Tem muita gente fazendo a coisa certa, mas mal orientada, e acaba cometendo alguns erros graves, né? Inclusive sobre a intenção de postar, o porquê postar, e às vezes na inocência acaba postando algo de maneira errada também, né? Então acho que existe isso. Acho que existe muito mais gente mal orientada do que gente mal intencionada. Não tem como gabaritar isso, né? Colocar isso em dados, não tem como fazer isso, mas eu acredito que nesse ramo de voluntariado, eu creio que existe mais gente mal orientada do que mal intencionada. E eu acho que falta isso mesmo, gente que se presta a fazer isso, tal. A minha única crítica ao post é justamente assim, aquilo que você colocou que não era importante, que era a foto da Rafa, né? Que eu acho que isso pode ter levado o teu post para outro caminho, entendeu? E eu acho que por causa do momento, talvez, né? Eu acho que a minha única crítica seria essa. Até porque depois você fez um post, eu acho que no Story,
que você fez uma crítica ainda mais contundente ao post dela, porque ela conta a história de uma menina que perdeu a mãe, né? E aí você dá um close no sorriso dela, né? No sorriso da foto. De fato, Vini, de fato, é bizarro. Mas quantas pessoas perceberam isso? E quantas pessoas perceberam isso depois de que você postou isso? Né? Então, tipo assim, é isso que eu fico pensando. Às vezes a gente, no afã de querer ajudar alguma coisa, a nossa crítica às vezes vai na flor da pele. E a gente acaba desviando um pouco da nossa missão de fazer o certo. E eu acho, por exemplo, o teu post sobre as orientações, eu acho ele perfeito no que ele falou. Só que a minha crítica a imagem da Rafa talvez deu uma poluída na parada, entendeu? É isso. Que talvez seja o motivo, a motivação da reflexão foi justamente o momento de ter alguém exposto dessa forma. Não, sim. Talvez que o assunto foi colocado em pauta por causa dela. Porque ela está em pauta. Por causa dela. Eu tipo, entendo o post, inclusive porque você colocou. Só que eu acho que o colocar isso acabou levando para outro lado, né? Mas, por exemplo, teve bastante gente que passou a pensar sobre isso. Tem os dois casos, não dá para ter regra. O que eu acho lógico. Que a gente tem... Mas eu acho que tem que acabar, por exemplo, esse negócio do cancelamento, no sentido de que se a Rafa se arrepende, se o voluntário repensa essas coisas, se tal pessoa quer passar a ajudar, tá super bem-vindo, sabe? Sim. É isso que a menina falou antes, mais pessoas ajudando do que não. Mas realmente, o que gerou, acaba gerando um monte de gente querendo cancelar a menina. Exato. E não era isso que eu queria fazer. Mas enfim, mas eu acho que tem coisas que tem que ser denunciadas e faladas sobre mesmo. O que eu vou falar, por exemplo, teve uma ação do SP Invisível que não era simplesmente esse lance da foto e do entretenimento, né? Às vezes o cara vai para uma ação no sentido de vou ter uma experiência e tal. O que aconteceu foi que voluntários do SP brancos confundiram voluntários do SP negros com pessoas em situação de rua. Que pesado. Sabe? Existe racismo, você foi racista, existe... Eu acho que tem momentos e momentos. Tem essa ética da solidariedade e tem que ser falado porque a rede social tá jogando isso lá pra cima, sabe? Sim. E não tem, né, como esconder, né, Vini? É uma coisa aí também assim, óbvio que as pessoas que estão à frente, vocês estão ali pensando no melhor de tudo. E isso envolve pessoas. E cada vez mais pessoas, e cada pessoa vem com uma intenção diferente, uma cultura dela, uma educação, enfim, e com os seus valores, enfim. E é difícil às vezes você saber, né? Nossa, eu me coloco na sua posição e fico pensando, quando você soube disso, você falou, nossa, como que pode isso acontecer, né? Então, cada vez mais que a gente envolve, cada vez mais pessoas, é o risco que se corre. E aí eu acho que é por isso que é legal esse lado, né, de educar, né, os voluntários, de que, assim, isso não é uma festa, isso não é, enfim, tem uma responsabilidade, né? As pessoas que estão ali, os voluntários, precisam entender que não é uma coisa para suprir o seu ego e falar, eu sou uma pessoa boa. Tem uma responsabilidade, você está lidando com outros seres humanos, você está lidando com questões sociais pesadas, né? Assim, com direitos, com, enfim, com vidas de pessoas, com o lado psicológico, o lado biológico, tudo isso. Eu tenho medo que essas ações, quando as pessoas vão para uma ação social, eu sempre oro e peço que aquilo vire um espírito mesmo, algo que ela vai levar para sempre, um olhar de empatia, que aquilo mude o olhar dela, a solidariedade não seja um evento pontual, a solidariedade não seja algo momentânea, e que ela faça aquilo ali, mas depois, domingo, depois do culto, ela vai na hamburgueria e aí tem o cara na porta da hamburgueria. Ela não vai, não tô falando de dar uma comida, às vezes você não tem grana pra comprar outro lanche, mas tô falando pelo menos dar um oi, olha no olho dele, ao invés de ignorar. Que aquilo não seja pontual, eu acho que esse é o ponto. E que a pessoa leve aquilo, os eventos, as ações tem que ser um empurrão, não tem que ser o objetivo final, sabe? Então, cara, eu acho que é bom isso que o Vini estava falando, dizer sobre a pedagogia desses projetos, dessas orientações dos projetos, é justamente ensinar sobre essa solidariedade que não vem de cima para baixo, né? Não é um movimento de cima para baixo. Eu não estou em cima ajudando alguém que está embaixo.
eu estou me colocando na mesma mesa que o outro, né? Eu sou ele, e por isso eu ajudo. Eu me vejo nele, eu sinto a dor dele, por isso eu me coloco no lugar dele, e a gente divide o pão, a gente divide o caminho, a gente divide o olhar, a gente divide a estrada. Então, eu acho que esse tipo de pedagogia é necessária, porque toda solidariedade que é pregada nesses movimentos aí por fora, elas têm um quê de cima para baixo, sabe? Que mostra que quem tem é mais feliz do que quem não tem, entendeu? Só que essa ideia de posse trazer felicidade é a que está completamente errada, entendeu? Então a gente tem que entender que não é porque eu tenho que eu sou melhor que você, não é isso que me faz melhor, mais feliz ou não, entendeu? E o que me motiva a fazer isso por você não é porque eu sou feliz porque tenho, né? Mas é porque eu amo, e por isso eu coloco você no seu lugar devido, que foi retirado de você, da sua dignidade que foi retirada. Eu trago você de volta para esse lugar que é do meu lado, que é caminhando comigo. Vini, eu quero te fazer uma pergunta, que é a seguinte, esse tema tanto de voluntariado quanto essa questão da dignidade humana, é um tema que ele está muito em alta. Eu pelo menos não me lembro de um momento assim que ele estava tão em alta, que ele estivesse tão em alta quanto hoje. E todo mundo está falando disso, né? Eu digo ambiente externo à igreja. Mas eu queria saber de você, como é que a tua fé, como é que a tua experiência de fé, a tua experiência sendo cristão, como é que isso te ajudou a ter esse olhar da dignidade humana, a fazer esse trabalho que você faz, a viver o voluntariado, a entender que é importante ter uma ética de atendimento aos vulneráveis? Como é que a tua experiência de fé te ajudou nesse processo aí? Cara, eu cresci... Eu tava até falando isso na live que a gente fez no SP Invisível com a Missão Sena. Eu cresci aprendendo lá na IBAB que a gente não consegue servir e seguir a Jesus sem servir nosso próximo, né? Em específico, aquele que é mais vulnerável. Eu cresci nos trabalhos sociais, missionários, em quilombos, na Fundação Casa, lá na Cracolândia. E aí, com 18 anos, 17 anos, eu comecei o SP Invisível e passei a ver que eu não ajudo blocos, né? Eu não ajudo multidões. Eu ajudo pessoas, seres humanos, com histórias, com rostos, com nomes. A multidão, até falando igual o Brown, a multidão é um monstro sem rosto e coração, né? E a gente procura ver, quando a gente segue Jesus, rostos e nomes na multidão. Jesus, vendo a multidão, se compadeceu e fez tal coisa. A gente tem várias passagens que mostram isso. Jesus, no meio da multidão, nota que alguém tocou nele. E aí pergunta e fala, alguém me tocou. Ou seja, a gente às vezes está no metrô lá na Praça da Sé, todo mundo tocando em nós, e a gente não sabe. Saudades de estar na Praça da Sé com todo mundo. Enfim. E aí eu cresci com isso, sabe? E até por isso eu não penso duas vezes em chamar o SP Invisível de ministério, porque é realmente um ministério. É algo que, quando eu estou fazendo ali, eu penso que é algo que eu estou conseguindo sinalizar o reino, é algo que eu estou conseguindo servir a Cristo da minha forma, contando uma história, com esse talento de escrita, com esse talento ali de tirar uma foto. Tem um lance profético também, de denunciar, de mostrar que tem vidas na rua, que tem seres humanos na rua. Então, eu penso muito assim. Hoje eu fiz a live com o Padre Júlio e ele falou Rafael, eu assisti um trecho e fiquei uma inveja santa, hein, mano? O Padre Júlio é embaçado. E aí ele falou assim, ele é católico, né? E aí ele falou, sempre que alguém falar Deus acima de todos, eu lembro de que quando a gente faz lá a nossa reza, e aí a gente fala, Ele está no meio de nós, Ele está entre a gente. Sensacional. Do nosso lado. E é mais ou menos isso. Jesus, Deus está dentro dos seres humanos, e dentro desses seres humanos aí em situação de rua também. Quando a gente está servindo a eles, quando a gente está fazendo uma ação com eles, a gente está servindo Jesus, né? Mateus 25. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Preso e foi me visitar. Com frio e me cobriu. Tudo isso. E quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram algum pequenino. Então, eu acredito que minha fé e essa atuação tá tudo ligado, sabe? Eu até te perguntei isso,
a gente tem hoje um olhar muito pessimista a respeito do que é o evangélico, né? Geralmente, quando a gente tem esse olhar pessimista a respeito de alguma classificação, de alguma palavra, um grupo, a gente escolhe não ser mais chamado por esse nome. Evangélico, cristão evangélico é quase uma ofensa. Mas talvez seja melhor, mais útil uma experiência de tentar, entre muitas aspas, redimir a palavra, no sentido de dizer, olha, os cristãos evangélicos estão olhando para o que está acontecendo e dando uma resposta a isso, não são alienados, não são pessoas que estão tendo uma experiência lunática de fé, mas estão pisando no chão da vida, refletindo sobre isso e atuando em cima disso. Por isso que eu te perguntei disso, para deixar claro, os cristãos evangélicos também têm o outro lado, não são todos terrivelmente evangélicos. Exato. Evangélico é ser terrivelmente amoroso, é ser terrivelmente seu. Amém. Amém. Eu vou aproveitar o gancho, da crise com o nome evangélico, Vini, porque o nosso amigo Hernani aqui, ele tem esse lado católico dele aflorado, né? Se você perguntar pra ele qual a banda dele preferida, você vai descobrir isso. Iron Maiden. Mas daí é o quê? Padre Marcelo. Banda cristã. Padre Marcelo e banda. Não, eu sou fanzoca do Rosa de Saron. Mas passada a parte de me expor e zoar, voltando a Jesus de Nazaré, tem a parte que ele fala também que quando você fizer uma caridade que a sua mão direita dá esmola, a mão esquerda não saiba, né? Tem uma questão do anonimato, do segredo, disso ser feito, porque ele fala, se você for reconhecido por esse ato, você já recebeu sua recompensa aqui na Terra. E é uma coisa que sempre me faz pensar, assim, como a gente evita, porque hoje em dia o pessoal posta que, foto dentro do banheiro, assim, é minuto a minuto, como se a nossa vida fosse realmente importante e interessante a esse ponto. Mas a gente é quase que um só com o nosso perfil, a máscara da rede social, a gente meio que tudo que a gente faz, a gente coloca lá também. Essa nossa ação social, expor ela na rede social, que já é praticamente o tempo real da nossa vida, como evitar esse pecado, esse erro de estar fazendo essa ação, descumprindo essa orientação de Jesus. Sim. Então, eu penso muito, vamos voltar aos 7 pontos lá que eu escrevi, porque eu acho que hoje quem está nesse meio, né, não dá para não mostrar, né, não dá para não exibir, porque quando Jesus estava falando não tinha edital, não tinha que manter seu projeto, não tinha um monte de coisa ali que não tinha catarse para financiamento coletivo, enfim, e nosso trabalho depende um pouco disso. Mas como que a gente vai expor, né? Como que a gente vai mostrar? E tem um outro ponto que eu acho que quem tá fazendo mal tá mostrando. Quem tá fazendo mal tá com unhas e dentes aí à mostra e não pensa 2 vezes antes de mostrar esse mal que tá fazendo. Então a galera que tá fazendo bem, eu acho que não pode ficar calada não pode ficar quieta. Mas tem que ver, é isso, a gente volta pro coração. Como é que tá seu coração quando você vai mostrar isso? Você divulgando o trabalho ou é tudo te divulgando? Mas é algo que eu penso sim, é algo que é bem delicado. Hoje eu tento pensar muito do porquê que eu tô mostrando. No caso do SP Invisível é isso. A gente mostra porque, por exemplo, recebe muita doação. E a galera quer um feedback, quer saber para onde foi, quer saber o que está sendo feito com dinheiro, o que está sendo feito com doação. Tem muita gente que ao ver um post vê uma oportunidade ali de ser voluntário. Então tem esse lance da comunicação. Não sei se a gente pegar isso que foi falado e transferir para hoje ao pé da letra, sem rede social, sem um monte de coisa que tava, é o caminho, mas aí eu acho que tá querendo dizer alguma coisa assim, que a gente pode pensar. E aí, vocês entrevistados? Ô Vini, e Nani também, até esse texto que o Nani trouxe, ele tem até uma expressão no início do texto que ele diz assim que cuidado para não fazer com o intuito de. Não lembro exatamente como é que o texto diz literalmente, mas ele usa mais ou menos uma expressão dizendo assim, cuidado para não fazer para ser visto por eles. Então ele deixa, eu acho que ele inclui uma frase que deixa claro assim a intencionalidade. Cuidado para não fazer com essa intenção, cuidado com a intencionalidade. É esse lance que o Vini falou sobre visitar o coração.
Eu tenho, sinceramente, eu sou muito pessimista quanto à visão que eu tenho do ser humano. Eu acho que o quanto mais você puder não se expor à tentação, melhor. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de um projeto, não de uma ação individualizada, mas em especial de um projeto que não é sustentado no nome de uma pessoa, eu acredito que isso mais abençoa, né, o post em si, por exemplo, mais abençoa do que denigre o coração, do que denuncia alguma predisposição do coração. E outra, vem ali num combo, né, de esse texto de oração, jejum, várias práticas, né? Sim. Então, talvez eu acho que essa questão da intenção e também de quem de fato está fazendo a ação, né? Porque você falou que você vê o SP como uma obra ministerial, como o seu ministério. Como quando eu faço esse tipo de ação, o que as pessoas estão enxergando é o Hernani dando uma contribuição financeira ou Deus está abençoando e nos dando uma contribuição financeira. Quando eu dou comida ou quando eu converso com uma pessoa na rua, é o Hernani que é um cara muito gente boa e está fazendo isso, ou é Deus que está fazendo isso através dele? Muda a direção do que está acontecendo, né? Se o que eu faço é para a glória de Deus ou para minha glória, porque a igreja caiu na graça do povo lá no começo da igreja em Atos, porque as pessoas estavam vendo o movimento do que estava acontecendo. Não era uma sociedade secreta, tipo maçonaria. Não, eles estavam na rua fazendo as coisas e as pessoas viam, mas o que as pessoas viam não era o fulano, o cicrano, que era muito gente boa e estava abraçando as criancinhas. Era o corpo de Cristo se movimentando e agindo através daquelas pessoas. E as pessoas se encantavam justamente não por causa das ações individuais, mas das ações coletivas, né? O Lucas citou a leitura que a gente está fazendo no Cristianismo Puro e Simples, e tem muito disso, né? Do que ele fala da questão do orgulho como oposto à humildade, e de quão o que eu faço está recheado do meu orgulho ou do meu senso de valor que eu tenho em mim, ou é o contrário, é uma postura de humildade, sabendo que aquilo que eu tô fazendo não é nada que venha de mim, mas que veio de Deus. Lembrei disso porque teve uma live maravilhosa aí na semana passada da cantora Sandy Júnior, que teve 1 bilhões de doações e não sei o que, e vira e mexe essas coisas tipo, o empresário do ramo frangueiro tá doando 1 milhão de toneladas de frango, o melhor frango da praça, não sei o que lá. Pô, assim, já acabou. A recompensa é essa. Você marketing, na verdade, você tá fazendo um marketing, né? Quando o Luciano Huck doa 5 milhões, ele devia ter vergonha de ter 5 milhões pra doar, na verdade, né? Ele não devia nem ter tudo isso de dinheiro. Mas, assim, Exato. a ação ela não tá visando a glorificar a Deus, mas ela tá visando o CNPJ, o CPF X que tá fazendo essa ação aqui. Obrigado, empresa não sei o que lá. Quer dizer, esses grandes empresários que se colocam como solidários, quando na verdade estão fazendo marketing em cima da miséria, né? Um abraço para você que quer patrocinar o nosso podcast. Toda essa fila de pessoas que estão aí procurando a gente. Exatamente. Loucos para nos pagarem. A DEA não para de desenvolver contratos e ver tudo isso revisitado. Nossa, exatamente. Eu até pedi férias nessa quarentena, já tá pensando em mim, tô fazendo contratos, pelo amor de Deus. Ô Vini, uma dúvida que surgiu aqui, e uma curiosidade também. Vocês trabalham com esses voluntários no SP, né? Essa galera chega por meio da igreja, você é membro da IBAB, esse pessoal chega pela igreja ou chega muita gente pela página que não tem nenhuma relação com religião e que acaba indo por causa da página? Como é que é esse grupo que vocês trabalham assim? Então, no começo era muito nossos amigos, mas agora já furou essa bolha, tipo, muito seguidores da página mesmo. Tem voluntário que é crente, voluntário que não é crente, voluntário ateu, de religião de matriz africana, tem de tudo. É bem interessante que nas nossas ações a gente não é um projeto confessional, né? E aí a gente faz as ações na Missão Sena, e aí sempre acaba saindo alguma coisa ali, alguma oração, alguma fala sobre Jesus. E todo mundo sempre, nunca ninguém fica incomodado, sabe? É bem legal isso aí. Mesmo os voluntários que não são evangélicos continuam indo na ação. Tipo, alguns vão no carnaval, depois no SP Sem Frio.
repetem, vai todo ano. Tem uns que escolhem vai escolhe só o Natal e vai. Mas a gente está criando uma comunidade ali de voluntários, um grupo bem fiel, que está sendo bem legal, independente da fé deles. Uhum. O ministério é para ti, mas o SP não é confessional, como você disse. Então acaba que cada um tem ateu que vai lá e se junta com a galera e vocês vão juntos sem grilo. Sim, o ministério é uma maneira de eu chamar, quando eu falo numa igreja eu chamo de ministério, mas não é uma missão, né? No sentido de não é um projeto missionário. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Hoje eu tô fazendo um monte de pergunta pro Vini, que é o seguinte: se você, Vini, já teve alguma experiência. Primeiro, deixa eu dizer por que eu tô falando isso. Sobrenatural. Isso que você citou de. De fato, sobrenatural. Isso que você citou de Mateus 25, Jesus Cristo tá dizendo o seguinte: você me encontra no necessitado, você me encontra na vulnerabilidade, você tá me servindo ali, sou eu ali. Inclusive a endomística, que o teólogo católico para alegrar o Nani. Os católicos estão em voga aqui hoje, hein? Oh, maravilha, o John Mussum, ele cria na verdade não cria, né, mas desenvolve esse conceito da endomística, que é Deus sendo encontrado no outro. Você já teve alguma experiência que você, assim, percebeu isso, você sentiu isso, assim, essa parada aqui é um encontro com Deus, essa parada aqui é uma epifania, eu tô vendo Deus nessa experiência que eu tô tendo aqui. Você já viveu isso alguma vez? Quer compartilhar aí com a gente? Eu acho que nessas conversas eu sou sempre muito edificado, no sentido e muito abençoado, com pessoas que eu vejo e depois nunca mais vejo. As que eu consigo reencontrar são umas que o papo nunca marca, assim, mas aquelas que tipo, pô, esse papo aqui me marcou bastante, esse papo aqui muito louco, nunca mais consigo ver, direto assim, uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, rola daquele desânimo assim, de continuar o projeto, é sempre normal. E aí é sempre alguém que tá em situação de rua que vai lá e fala alguma coisa que a gente precisa ouvir, sabe? Sempre alguém que vai lá e fala, tipo, pô, isso aí que vocês fazem é genial. E às vezes é uma galera que fala assim: eu sei que vocês estão cansados, eu sei que isso cansa, eu sei que ninguém apoia, mas com força, continua. E tipo, a gente nem falou nada pro cara, a gente nem falou que ninguém apoia, a gente nem falou que tava cansado. Então é muito louco isso, sabe? Direto acontece esses papos, mais no sentido de te colocar pra cima, assim. E já rolou uma vez, isso é muito doido, de um cara falar coisas assim: eu sei que você não tem pai, sei que falam uns negócios da minha história, que pode ser também essa experiência com Jesus, essa experiência com Deus, através ali da boca, da voz da pessoa. Muito bom. Até porque é melhor uma experiência com Jesus, com Deus, do que endomística. Pois é isso que é endomística? Deve ser, pergunta pro teólogo aí. O maluco tá lendo os livros cabeção, ele tá usando todo o vocabulário, tá na faculdade. Ela tá gastando. Informal, entendeu? Muito bem, meus amigos. Beijo aí pra endomística. Pra toda a comunidade. Toda a sociedade. Toda a comunidade aleatória. Toda a comunidade que entende esse vocabulário. Chegamos ao final de mais um podcast, agradecendo, Vini. Espero que você tenha gostado. Desculpa a bagunça. Deixa suas redes sociais aí, se o pessoal quiser. Quem ainda não conhece o SP, faz aí seu jabá pro pessoal que quiser acompanhar mais de perto o seu trabalho. Então, o SP Invisível nas redes sociais é SP Invisível, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou SP Vinícius Lima. Eu tenho também um podcast que chama A Cidade Que Ninguém Vê, que tem 3 episódios só. Não sei quantos vai ter até sair esse episódio aqui. Tem um podcast lá que o pessoal da Mídia Ninja tá fazendo lá,
para mim, que eu não sei a que pé tá indo, eu não tenho esses dados se o pessoal tá ouvindo ou não, mas não custa divulgar. Até então tem 3 episódios, talvez quando eu sair esse episódio aqui vai ter mais episódios já. E é muito legal falar, eu tava falando isso com o Lucas uma vez num café, que apesar de... Tem muita gente que vai falar, pô, ele tem um podcast na Mídia Ninja, esquerdopata, comunista, enfim. Mas é muito louco que apesar de ter esses acessos nessas plataformas de esquerda, eu sou muito grato à igreja, porque o que me colocou lá não foi manifesto do Partido Comunista, não foi manual do guerrilheiro urbano, foi Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí foi Jesus, foi a Bíblia. Boa. E a partir disso eu comecei o SP Invisível, e a partir do SP Invisível chamou a atenção tanto dessas plataformas, desses jornais, dessas páginas, e hoje a gente consegue caminhar muito bem nesses lugares. Então segue lá esse podcast também, e foi muito legal. Sigam o canal Telescópio, se você está ouvindo. E vamos aí rumo ao episódio 100. Olha tá chegando. E sigam o Vini tá on fire nas lives também aqui nessa época de confinamento, tá em lives assaz maravilhosas, né, com pessoas como foi hoje com o Júlio Lancelotti, como é com todo mundo que a gente gostaria de trazer no Telescópio. Você precisa compartilhar conosco essa agenda aí maravilhosa, viu, Vini? Porque ele tá menos presente que eu no podcast. Eu falei, mano, se precisar de uma ajuda, eu consigo ajudar, tem uns contatos bons aqui, fala pros meninos. Eu não sei também quando você tá ouvindo, mas a live, ela tem me ocupado a cabeça, sabe? Tem sido muito bom com ansiedade. Querendo ou não, você ganha, né? Não vou falar você perde, mas você ganha 2 horas ali do seu dia. 2 horas eu digo porque eu faço uma pelo SP Invisível, uma pelo meu, conversando com gente boa, conversando com gente da hora. Sim, pô, essa semana eu assisti com a Soninha e foi bem legal também. E eu acho legal que você falou esse negócio que você tem penetração nessas mídias, tipo Mídia Ninja e tal, não sei o que lá. E eu acho legal quando a pessoa tem esse acesso e deixar, como você o fez aqui, e faz de deixar clara essa postura de que a motivação de chegar ali é o Evangelho de Cristo, porque eu acho que chega num ponto que o Lucas até falou, e eu sinto isso também numa galera, de entender que o evangélico não é esse estereótipo maluco que tá no governo e nas redes sociais, assim, né? Não é isso. E sim, é muito legal ter pessoas como você, que faz esse tipo de trabalho do SP e que tem esses acessos a essas mídias, de deixar isso claro, que a sua motivação, que o seu norte não é um posicionamento político partidário, mais o evangelho, né? E eu acho isso maravilhoso. Até porque eu creio também que se fosse uma mídia de direita também que chamasse o Vini, ele iria também, né, Vini? É lógico, eu sou super fã do MBL aí, da galera do Nando Moura. Você vai no antagonista, ou Vini, se chamar? O antagonista, ele agora tá na lista de comunistas. Ah, entrou? A lista de comunistas é a lista que mais cresce no Brasil. Só aumenta. A lista de comunistas e o dólar, não para de subir. Muito bem, exato. Muito bem. Valeu, Vini, obrigado mesmo, hein? Fala, mano. O episódio em homenagem ao Nani é com o Papa Francisco aí. Puta que pariu, se você conseguir fazer isso... Ô, Jonathan, por favor, Jonathan. Nossa. Jonathan, por favor, Jonathan. Eu tô aceitando o Fábio de Mello, imagina o Papa Francisco. eu tô aceitando o Marcelo Rossi, o Antônio Maria. Não, aí já é demais. Mas a história do padre Marcelo Rossi é pesada, pô. Dava um baita podcast, um baita episódio. Muito bem, obrigado, viu, Vini, de novo, mais uma vez. E sempre que quiser voltar, você tem aí os nossos contatos. É só falar que a gente abre espaço aqui para trocar ideia, porque você é sempre muito bem-vindo aí. Parabéns pelo seu trabalho e ministério. Amigos, também Rodrigo, Deia, Lucas, um beijo no coração. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. Um beijo pro Vini. Vini, obrigado, viu, mano? Tamo junto. Você é fera, admiro muito seu trabalho, mano, de verdade. Gosto muito de você pra caramba. Obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo. Até mais, pessoal. Valeu, Lucas. Vini. Beijo grande.
Valeu, Nani, pessoal. Sempre bom estar com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, @canal Telescópio. Também sigam nossos amigos da Crentaços Produções Subversivas, que nos apoiam, que nos acolhem aqui o podcast Telescópio. E sigam o SP, sigam o Vini. E tamo junto até mês que vem, todo dia 10, um podcast novo. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, gente. Mamãe! É Deus, mamãe!